Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos e que a graça do nosso Deus repouse sobre todos nós. Bem, pessoal, o nosso convite que nós fizemos a vocês para o dia 24 de maio, sem ser esse domingo agora, o próximo, está de pé. Nós vamos estar realizando aqui numa apresentação ao vivo, uma oração para que o Espírito Santo ele possa ser derramado, como aconteceu no dia de Pentecostes, sobre todos quanto o desejam receber. Você pode, a partir desse dia, ter uma mudança na sua vida. E quando eu falo da mudança, o Espírito Santo não entra em nós para que ele venha mudar a gente no exterior. É a mudança do interior que vai fazer refletir no exterior. Porque quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela é transformada em outra pessoa. Acontece com ela uma regeneração. Ela não vive mais na prática das obras da carne. Ela passa a ser uma nova criatura, uma vez, que o batismo nas águas, que é o sepultamento da velha criatura, tem que acontecer. O descer nas águas tem que acontecer. Então, no dia 24 de maio, às 20 horas, fica o meu convite para que você possa estar aí conosco nessa live ao vivo. Se eu não conseguir, por algum tipo de problema, tá? Aí eu vou estar subindo o vídeo, tá? A esse horário. Eu vou fazer os testes antes. Se eu não conseguir entrar ao vivo, mesmo assim, às 20 horas, eu vou subir um vídeo com a oração para que o Espírito Santo seja derramado. Eu espero que eu consiga fazer ao vivo. Bem, meus irmãos, aqui no livro de 2 Pedro, capítulo 2, eu já abordei esse tema aqui várias vezes, tá? Eu já abordei esse tema aqui várias vezes. Esse tema ele já foi motivo aqui de vídeos nossos, gravações nossas, mas eu gostaria de hoje ler mais uma vez, para que sirva de alerta a vocês. Até porque isso que eu vou ler aqui para você, o Senhor Jesus deixou avisado os seus discípulos antes de ele ser preso e ser crucificado. Ele deixou isso avisado para os seus discípulos quando eles perguntaram que sinais haveriam da volta dele e da consumação dos séculos. E o Senhor Jesus disse: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Muitos virão em meu nome. Então, eu quero ler com você o que está escrito aqui, mais uma vez, em 2 Pedro, capítulo 2, e fazer aqui um alerta para você. Fazer aqui um alerta para você, porque muitas das vezes nós viemos aqui e falamos, pessoal, e trazemos alguns comentários, trazemos alguns alertas, e pode ser que exista pessoa que ela interprete que nós estamos trabalhando contra a placa de igreja. Não, eu não trabalho contra a placa de igreja, eu trabalho contra os fariseus hipócritas. Como o Senhor Jesus trabalhou contra os fariseus hipócritas. Tanto que Mateus 23 fala lá várias advertências de Jesus aos fariseus hipócritas. E o que tem de fariseu hipócrita, de terno e gravata e Bíblia na mão nos púlpitos de muitas igrejas por aí, são muitos. E existe uma porção de fariseus hipócritas com portinhas de igrejas, com portões de igreja pequena, igreja grande, por aí afora. Então eu não venho aqui para levantar alguma questão contra servos de Deus, que sejam realmente de Deus. Por isso que nós estamos falando
aqui a importância que tem das pessoas ter o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que testifica as coisas de Deus. Eu estava até vendo ontem um vídeo, né? A Record passou um filme aí chamado Paulo, e eu estava vendo uma cena daquele filme, e na cena daquele filme, Paulo faz uma pergunta lá a Apolo. Paulo chega para Apolo, o nome da pessoa era Apolo, e perguntou: você tem o Espírito Santo? E o homem deu uma parada e falou assim: acho que eu tenho. Aí ele falou assim: esse é o problema. Esse é o problema. Porque quem tem, o Espírito Santo testifica na pessoa. Eu não tenho dúvida de que eu tenho o Espírito Santo. Eu particularmente falando, eu não tenho dúvida de que eu tenho o Espírito Santo. Eu recebi o Espírito Santo. Eu fui batizado e selado pelo Espírito Santo. Eu recebi, Deus me deu ele. Entende? E eu busco cada vez mais essa renovação, me preencher, me encher do Espírito Santo, para que ele possa me dirigir à vontade de Deus, me fazer lembrar das sagradas palavras de Deus nos momentos em que eu estiver passando por alguma tentação, tribulação ou provação. Nesses momentos que temos que lembrar da palavra de Deus. Então, as pessoas muitas das vezes, elas interpretam mal. Como interpretaram mal o Senhor Jesus, quando ele disse: eu sou o Filho de Deus que desceu, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Muitas pessoas interpretaram e falaram: esse aí não é o filho de José? Porque não é água e sangue que nos revela Jesus. Quem nos revela Jesus é o Espírito Santo. Quem busca convencer o pecador do pecado é o Espírito Santo. Se a pessoa fecha a porta do coração para o Espírito Santo, acabou. O único que tem para convencer o homem dos seus pecados é o Espírito Santo. Se ela fecha a porta, por isso que a Bíblia diz que não há salvação para quem blasfema contra o Espírito Santo, porque a pessoa está blasfemando, a pessoa está se levantando com falta de temor contra aquele que é o único que vai nos levar ao convencimento de que Jesus Cristo é o Senhor. Entende? Então, quando a pessoa tem o Espírito Santo dentro dela, agindo, movendo-se dentro dela, ele testifica as coisas de Deus. Ele vai dizer: olha, isso aí não é de Deus, não. Aí diz aqui a Bíblia, vamos ler aqui. E também houve entre o povo falsos profetas. Pedro diz: como entre vós haverá também falsos doutores, falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Eles vão colher o que eles estão plantando. Essas pessoas que ficam usando a Bíblia aí para trazer uma falsa doutrina, ficam inventando essas coisas que nós vemos por aí por dentro das igrejas, essa série desses movimentos de campanha, e inventa... Pessoal, é cada coisa que nós vemos aí em cima de Instagram, que eles ficam inventando dentro de igreja. Eu não sei de onde saem essas coisas. Sai da carne, do espírito não pode ser. Porque Deus deixou um exemplo de igreja. Jesus deixou um exemplo de evangelho a ser pregado. Ele deixou um exemplo de movimento a ser feito. Mas eu não sei de onde esse sujeito que fica aí em cima desses púlpitos ou dentro dessas placas de igreja tira essas heresias. Na verdade, eu sei que de Deus não é. E diz ali, ó, heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou. Você acha que Jesus está nesses movimentos que a gente vê maluco dentro de muitas placas de igreja aí? Esse sensualismo que existe aí? Essa ostentação, essa busca
pelas coisas aqui desse mundo? Eu querer vencer na minha vida material, né, na minha vida financeira, né, querer ter sucesso, pessoal, isso é normal. Eu só não posso trazer o que é santo para isso. Eu só não posso trazer, porque o pão nosso de cada dia Ele nos dá hoje, Ele nos dá. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele nos ensina a não andar ansioso, inquieto e nem preocupado. Mas quando você chega em muitas placas de igreja aí, os primeiros a induzir as pessoas a viver ansiosas, preocupadas, inquietas, são os próprios que estão no púlpito, lá pregando a palavra que você tem que ter, que você tem que conquistar, que você tem que vencer. Tanto que as músicas que se faz hoje em dia não são mais música de louvor, são mais música de vitória. É de que eu estou nessa situação, mas o Senhor vai me tirar, o Deus de Abraão vai me tirar dessa pobreza, o Deus de Davi vai me dar essa vitória. Mas você pouco vê músicas, composições de adoração ao Espírito Santo, que nos leve para uma intimidade com Deus. É de que eu sou um pobre coitado, um derrotado, um fracassado, é música de amor, que eu sou um sofredor. Pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo que não exista esse tipo de canções. A harpa cristã, quando a gente pega a harpa cristã e a gente vê os hinos da harpa cristã, que para mim são os hinos mais espirituais que seja, até os que falem de vitória, o que fale, possa ser o que fale de coração, lá de conquista, né? São bons de ouvir. Não perturbeis o coração, porque sempre eu sou fiel. Quão grande és tu, quão grande és tu, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Né? Tem várias canções, mas são canções que nos levam para o encontro com Deus. Você já viu o que está na moda agora, nas redes? Os modão, as músicas, as músicas, né, que estão aí fazendo, não sei se é IA, não sei o que é tipo modão, uma bateria, uma sanfona tocando. Meus irmãos, as pessoas têm que ter muito cuidado para onde elas estão levando o que é santo. É uma mercadologia. Deixa eu ler só mais um pouquinho aqui, ó. Aí diz aqui, ó: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. O caminho do nosso Senhor, o que era para poder estar glorificando, exaltando, está sendo blasfemado. O evangélico, o cristão, tem caído em descrédito por causa da posição carnal, hipócrita e desses fariseus que ficam aí em cima de púlpito, incitando as pessoas à carnalidade, com esses movimentos carnais que não traz ninguém, não leva ninguém à conversão, leva as pessoas à emoção, e não a um encontro verdadeiro, e não uma conversão verdadeira com Deus. Por isso, né, eu sou do antigo ministério da igreja liderada, né, que tem como o líder o Edir Macedo. Ele falava muito sobre razão e emoção. Cuidado com as suas emoções. E isso está certo. Cuidado com as suas emoções. O coração, ele é enganoso. A Bíblia diz que o coração é desesperadamente enganoso. E muitas pessoas se deixam levar pela emoção, pelo coração e não pela razão. Não pela razão. Aí ele diz mais aqui, ó: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelo qual será blasfemado o caminho da verdade.
E por avareza, você sabe o que é avareza? Farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Para eles, Deus já deu a sentença, e a sua perdição não dormita. Para esses tais que com avareza têm feito negócio com palavras fingidas, que você vai dar 2x e vai ganhar 20x, que você vai dar 10%, se você não der, o devorador vai acabar com a sua vida, o devorador vai destruir a sua vida. Quem é espiritual, quando o homem é de Deus, ele não baixa esse nível, ele faz no Espírito. O Espírito Santo vai falar de tal forma que a igreja vai pegar até o que tem, como aconteceu com a igreja primitiva. Eles vendiam os seus bens e depositavam os valores correspondentes aos pés dos apóstolos. Quem foi infiel lá pagou o preço, que foi Ananias e Safira. Mas não foi porque os discípulos os amaldiçoaram, não. Eles que fizeram o voto errado com Deus. Eles fizeram o voto e não cumpriram. Hoje em dia, muitas pessoas aí, eu me lembro que quando eu era pastor de igreja, era tanto envelope que a gente era pedido para a gente dar para as pessoas, pessoal. Você tem que dar envelope, você tem que dar envelope, você tem que plantar envelope. Às vezes eu dava envelope para a pessoa na segunda, dá envelope para a pessoa na terça, dá envelope para a pessoa na quarta, dá envelope para a pessoa na quinta, dá envelope para a pessoa na sexta, no sábado, chegava no domingo, tinha que dar envelope para a pessoa dízimo. Às vezes tinha que dar envelope, 2 envelopes, um envelope do dízimo e outro grampeado, que era para a pessoa trazer um dízimo e oferta no valor do dízimo. Era tanto envelope que quando a gente falava assim, pessoal, pega todos os envelopes de votos não cumpridos, talvez eu estou se identificando com você que está me ouvindo, hein? Eu falava assim, pega todos os envelopes de votos não cumpridos que está na tua casa e traz para a igreja. Você que tem lá cajado, você que tem lá chicote, você que tem lá rosa, você que tem lá vidrinho de óleo. Meus irmãos, a gente juntava sacos e sacos com as pessoas tirando aquilo dentro de casa. Tirando aquilo dentro de casa. Eu estou mentindo, Jesus? Estou mentindo? O Senhor sabe que eu não estou mentindo. Deus sabe que eu não estou mentindo, pessoal. Porque também eu era um dos que também levava. Porque as pessoas não aguentam cumprir, elas não têm condição financeira para acompanhar o que muitos pedem na igreja. As pessoas têm conta de luz para pagar. As pessoas que recebem o salário, o governo já dá uma mordida em alguns de 22%, outro de 27%, outros de 15%, sei lá, a forma que o IR vai tirar delas. É desconto de vale transporte, é desconto do INSS, é 6% do vale transporte. Se tem um plano médico, é outro desconto do plano médico. Aí a pessoa tem lá, por obrigação também da igreja, tem que dar 10% também, por obrigação, que não é dízimo, não é obrigação. Dízimo não é obrigação. No Evangelho da Graça, o dízimo não é obrigação. E eu não sei aonde no Antigo Testamento está escrito também que dízimo é obrigação. Eu não sei. Eu não sei. Me corrija aí e me mostra e me convença, pegando lá no Antigo Testamento também, se dízimo é obrigação. Não é. E muito menos no Evangelho da Graça. Tá certo? Você pode ser um bom ofertante de igreja. Você pode ser um bom ofertante de 10%, de 5%, 20%, não, mas não é obrigação, é amor. É você entender que o lugar onde você vai é a casa que é para salvar as pessoas cujo qual você é salvo. E que o homem de Deus que está lá sincero, está lá pregando, que vive dali, ele precisa dessa ajuda. Quando ele é sincero, quando ele é de Deus. E por isso o Espírito Santo testifica. Meus irmãos, olha só, não é brincadeira. Viva uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de busca do Espírito Santo. Porque o diabo está aí como enganador. Porque o diabo sabe que o arrebatamento da igreja vai acontecer e que esse mundo vai ter um fim. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.